Obrigado, Senhor, porque Tu nos alcanças no mais profundo, ó Deus do abismo. Tu és o Deus que nos toma, Senhor, das mãos do próprio inimigo, Senhor, e nos dá esperança, nos dá rumo, nos dá destino de vitória. Tu és o Deus que nos perdoa dos nossos pecados. Tu és o Deus que abre portas para um recomeço. Tu és um Deus infinito em graça, em perdão, em amor. E Pai, nós queremos suplicar que Tu continue nos envolvendo esta noite aqui, por esta graça, por esse amor, ó Deus, que se torna em perdão, em esperança, em comunhão contigo, em relacionamento íntegro, verdadeiro, ó Deus, em homens e mulheres dignos, crianças, adolescentes, idosos, não por causa da nossa justiça, mas por causa da cruz, porque somos justificados pela cruz. E quando, ó Deus, Tu olhas para nós, Tu não nos tratas de acordo com as nossas iniquidades. O que Tu enxergas quando Tu olhas para nós, Pai, é o sacrifício do Teu Filho na cruz. E todos aqueles que colocaram a sua fé nele são vistos como novas criaturas, que amam e adoram e glorificam ao Deus único digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória. É a Ti, Pai, que oferecemos esse culto. É só a Ti que bendizemos. Continua se revelando aqui para nós. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. 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 Eu continuo me chamando Tércio. Glória a Deus. Eu sei que tem uma turma que chegou do nosso retiro, quarto passo. Quantos aqui puderam estar lá no retiro? Deixa eu ver. Tem uma galera aqui. Vamos dar salva de palmas para essa turma preciosa. Eu quero encorajar você que ainda não fez esse retiro a fazer. Eu tenho uma definição bem pessoal e particular para esse retiro. Eu acho que o retiro Minha Vida Tem Jeito, ele sacode a gente como um liquidificador, sabe? Ele dá uma chacoalhada assim, e é um movimento fantástico, maravilhoso que Deus faz na nossa vida, no retiro Minha Vida Tem Jeito. E depois você entra pelo caminho do Celebrando a Restauração, e o retiro do quarto passo parece que ele ajuda você a organizar tudo aquilo que Deus falou, mexeu. Então quero te encorajar para fazer esse retiro, aqueles que não fizeram. Eu considero uma das ferramentas mais especiais da nossa igreja para a sua jornada de restauração. Então fica o meu encorajamento para você que ainda não teve a oportunidade de fazer. Quero dar também a nossa saudação para o povo que está na internet e recebendo essa palavra de Deus, que o Espírito também te alcance aí onde você está. Esse ano para nós chamamos de ano memorial. Você vai ver essas pedras aqui durante esse ano. Ela é um simbolismo daquilo que na Bíblia a gente encontra todas as vezes que Deus fala de maneira muito pessoal, particular com o seu povo, se revelando num encontro muito, muito especial. E por várias vezes memoriais são levantados e em forma, alguns deles, de um monte de pedras como esse. E esse ano nós decidimos chamar do ano de memorial, porque nós estamos resgatando na história da nossa igreja muitos momentos e até mesmo palavras, séries de mensagens que marcaram a história da nossa igreja durante os 80 anos de vida. O ano passado completamos 80 anos, então para nós esse ano foi muito importante. Muitas vidas foram marcadas através dessa série de mensagens, e nós entendemos que muitos dos que aqui estão nos últimos 10 anos precisavam também ter a oportunidade de viver essas palavras, viver essas direções, esses direcionamentos que fizeram de nós quem somos, que nos deram o DNA que Deus tem nos dado.
não é, de uma igreja tão transparente, de uma igreja tão autêntica, de uma igreja que compreende a importância do arrependimento, não é, da confissão, mas da graça de Deus que superabunda, onde abunda o pecado e que nos dá a possibilidade de reconstruir uma história com Jesus. E uma dessas séries de mensagens que nós fizemos há mais de 10 anos chama-se Celebrando a Restauração, ou melhor, o Caminho da Restauração. Nós lançamos isso na igreja no ano de 2007, por ali, 2008, e logo depois, junto com isso, nós introduzimos o Celebrando a Restauração como ferramenta, aplicando primeiro na vida dos pastores. Nós, pastores, fizemos o Celebrando a Restauração como homens, as esposas de pastores juntas como mulheres, e dali nós fomos vivendo essa experiência que Deus tem nos conduzido ao longo dos últimos 10 anos. Eu quero então te conduzir para essa série, você que está chegando aqui, dizendo que nós já temos dado passos aqui, né? Pensando em caminho da restauração, a gente sempre imagina, né, e acredita que não é possível chegar no final dessa jornada, dessa caminhada, sem dar passos, né? E é um passo de cada vez, essa expressão que a gente usa, né? Um dia de cada vez, um passo de cada vez, é o que vai nos ajudando a consolidar a nossa restauração nesse caminho lindo que Deus tem para cada um de nós aqui. E até aqui nós demos 5 passos nessa série de mensagens chamada O Caminho da Restauração. Eu quero lembrar para aqueles que já passaram conosco essas semanas, para aqueles que estão chegando, quais foram esses 5 passos antes de entrar no passo de hoje. O primeiro passo nós chamamos do passo da realidade. É quando você se depara com a verdade de que você não é Deus e de que você não controla a sua vida, você não tem poder para controlar a sua vida, ou seja, por mais que você tente vivê-la do seu jeito, você não domina o tempo, você não domina a você mesmo, você precisa reconhecer esta realidade que você não é Deus. Não há como você viver uma restauração sem começar com essa dimensão da realidade. Você e eu não somos Deus. O segundo passo, que é o passo da esperança, ele me convida então a entender que existe, portanto, entretanto, um Deus poderoso. Alguém que pode então entrar na minha história, tomar os meus problemas, tomar as minhas lutas, tribulações e me ajudar então a viver uma vida de vitória. Esse é o passo da esperança, a solução para você. Deus é poderoso, Ele é maior do que os seus problemas. Terceiro passo, nós falamos sobre o passo do compromisso. Não basta apenas reconhecer que existe um Deus que é capaz de mudar a sua história. É imprescindível que você deposite nele a sua confiança. Então, o terceiro passo é o passo do compromisso. Você se compromete com Deus a entregar a Ele a sua vida, não apenas os seus problemas, e deixar que Deus trabalhe em você. No quarto passo, nós somos chamados então ao passo da limpeza, ou passo da faxina, quando nós fomos encorajados a fazer aqui um inventário, uma espécie de levantamento dos nossos erros do passado, e quem foi lá para o retiro do quarto passo, esse passo pode fazer num final de semana muito mais assim forte, profundo, e poder viver essa experiência muito mais minuciosamente. Semana passada nós fomos convidados aqui ao passo da transformação. Este passo é quando nós somos encorajados então a pegar esse inventário moral, tudo isso que Deus tem nos mostrado, que nós identificamos, e entregar a Deus com todas as nossas falhas de caráter e dizer: Deus, transforma a minha vida. Faz uma mudança, algo novo, renova, restaura. Eu queria te convidar hoje então a entender que esses 5 primeiros passos é fundamental o que eu vou te dizer agora. Presta atenção. Esses 5 primeiros passos, eles têm algo em comum. Todos eles tratam do nosso interior. Esses 5 passos têm a ver com você consigo mesmo, com você com a sua própria história, com você com os seus dramas, com você com os seus pecados, com as suas mazelas, entregando-as ao Senhor e dizendo: Senhor, vem restaurar, vem transformar, vem mudar. Até porque toda ferida, você sabe que ela é curada de dentro para fora e não de fora
para dentro, não é? Muitas vezes a gente pensa que já está tudo certo na nossa feridinha, porque tem uma casquinha pronta. Você tira a casca e você percebe que por dentro ela ainda não está o quê? Curada. Porque a cura ela é de dentro para fora. E queridos, na jornada da restauração da nossa vida, a gente precisa entender que nós não vivemos nossas vidas falhas num vácuo. Não. Todos nós vivemos em comunidade e, portanto, as repercussões dos meus erros, dos meus pecados, das minhas falhas de caráter, vão realmente por todo mundo atingir aqueles que estão à minha volta, inevitavelmente. E aí, querido, a mentira que nós falamos, o dinheiro que nós roubamos ou sonegamos, a promessa que nós quebramos, o escândalo que nós provocamos, a traição que realizamos, tudo é feito contra pessoas e no meio de pessoas. Então ouça, para que a sua e a minha restauração ela tenha efeito, ela precisa ser completa, ela precisa começar de dentro para fora. Deus restaura você. Não pensa que Deus vai restaurar o teu marido sem que Deus restaure você, esposa. Não pense que Deus vai restaurar a tua esposa sem que a obra comece em você, marido. A obra que nós queremos que seja realizada externamente, ela começa primeiro aonde, gente? Interiormente, em nós. É de dentro para fora. Por isso, queridos, eu quero te convidar hoje a entrar nesta outra fase. As 5 primeiras, o nosso interior. Mas a partir de hoje nós vamos lidar, especialmente hoje, com o nosso exterior. Ou seja, precisamos de restauração em nossos relacionamentos. É por isso que hoje nós vamos ser desafiados aqui ao passo muito importante. Esse é o passo 6, o passo da reparação. Fala para o teu amigo aí. O nosso passo hoje é o passo da reparação. Passo da reparação. É esse o passo que nós temos. E o que esse passo envolve? Olha comigo aqui. Reconhecer que as nossas falhas e pecados, elas têm machucado pessoas. Entender que as tuas mazelas, amado, os teus defeitos de caráter, aquelas áreas não mexidas na tua história, elas vão inevitavelmente atingir mais pessoas além de você. E aí nós queremos entender que por isso nossos relacionamentos, eles precisam ser restaurados. Quando não são as feridas que nós provocamos nos outros, são as feridas que as outras pessoas geram em nós, provocam em nós. Ou seja, daqui para lá, ou seja, de lá para cá, nós vamos precisar trabalhar reparação dos nossos relacionamentos. Estamos prontos para a jornada, amados? Vamos lá? Amém? Ok. Vamos começar então com algumas perguntas. Quais são as culpas que você tem carregado? Quais são as mágoas, os ressentimentos que você tem carregado e que está pesado demais? Algo e coisas que pessoas fizeram contra você. Pessoas atingiram você. Por vezes palavras de um pai, de uma mãe, uma pessoa que você confiou, entregou o seu coração e lhe traiu. Né? Abusos que aconteceram com você. Coisas as quais você vem guardando ao longo dos anos. Mas que estão cada vez mais tirando sangue da sua alma, meu amado. Eu quero te chamar hoje, te convidar a apresentar tudo isso hoje aos pés da cruz. Amém? Mas também nós queremos falar hoje, queridos, sobre os abusos que você cometeu. Sobre os pecados que você cometeu contra pessoas. Sobre roubo, furto, sobre adultérios, abusos, sobre traições suas para com pessoas. Pessoas que você feriu com a sua boca. Ações suas que foram destrutivas. E que você precisa, amado, pedir perdão para pessoas. Nós vamos caminhar nesses 2 níveis hoje. O passo da reparação nos desafia nesses 2 aspectos. Primeiro, perdoar quem me feriu. E segundo, fazer reparações a quem eu feri. Vejam o que o passo 6 diz. Examino todos os meus relacionamentos, oferecendo perdão àqueles que me fizeram mal e reparando os danos que causei a outras pessoas, exceto, tem uma exceção aí bem importante, exceto quando fazê-lo provocaria mais danos a essas pessoas ou a terceiros. Isso é bem interessante, né?
Eu lembro de uma situação da Martinha, própria minha esposa amada. A Mar foi abusada quando menina por um rapaz da confiança da família. E Deus tratou isso na vida da Martinha um pouco antes de nós nos conhecermos, quando ela fez Jocum, e dentro do cenário da Jocum, numa experiência onde ela pôde ministrar perdão para pessoas que tinham ferido, num cenário de uma palestra de cura interior. E a Marta, então, não pôde fazer essa reparação com aquela pessoa, entendeu que não era sábio, porque aquela pessoa já estava casada, já estava no cenário de um relacionamento, poderia trazer dano para a relação conjugal aquela história. Então, foi sábio da parte dela que essa reparação ela fizesse entre ela e Deus. Então, a gente vai entendendo esses processos da jornada, muito importantes para a restauração pessoal de cada um, e a gente vai falar sobre isso hoje aqui. A base para a nossa noite aqui, para essa palestra, para essa reflexão espiritual, é Efésios capítulo 4, versículos 31 e 32. Olha lá o que diz. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então esse texto vai falar que há uma liberdade que Deus quer gerar em nós. Não é? Ele deseja fazer de você e de mim pessoas livres de toda amargura, de todo ressentimento. Nós cantamos aqui, não é, sobre isso, não tem um tempo para perder com ressentimento, porque Deus nos ama, amados. Deus ama você. Agora esse texto vai dizer que nós precisamos nos livrar de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, mas também de toda maldade. Parece que a gente tem alguns pecados, algumas coisas que nós colocamos embaixo do braço, e a gente diz, não, isso aqui não é nocivo, isso aqui não é tão mal, mas o que a Bíblia diz é que Deus tem uma liberdade para mim e você de todo tipo de maldade, amém? Amém, gente? De todo tipo. Então eu quero te convidar a olhar para a primeira parte desse passo, que é perdoar aqueles que me feriram. Por que eu preciso perdoar? Porque você precisa perdoar. Em primeiro lugar, porque Deus tem me perdoado. Diz isso, porque Deus tem me perdoado. Diz isso, amado. Eu preciso perdoar. Colossenses 3,13 diz, sejam amáveis e prontos para perdoar, jamais guardem rancor, lembrem-se que o Senhor os perdoou, portanto vocês devem perdoar os outros. Se Deus me perdoa e me perdoou e continua a me perdoar, eu devo perdoar os outros. Quando eu lembro, gente, e quando eu estou louvando ao Senhor, inevitavelmente, o Senhor sempre me traz a minha história, incrível. Né? E o Senhor me leva para a minha história com 15, 16, 17, 18, 19 anos, quando eu estava na minha loucura. Quando eu estava vivendo absolutamente os meus prazeres, as minhas paixões, satisfazendo a minha carne. E eu lembro dos rumos para onde a minha vida estava tendo, e eu começo a chorar porque eu lembro do dia que o Senhor me alcançou dentro daquele motel. E eu começo a chorar, pensando na graça, pensando no perdão de Deus, pensando de tanta coisa que o Senhor me lavou, de tanta coisa que o Senhor me perdoou, de tantas mazelas, de tantos defeitos de caráter, de tantas obras terríveis que eu fiz, e que o Senhor foi tratando, foi perdoando, foi lavando, e eu digo, Deus, eu não tenho o direito de não perdoar qualquer pessoa que chega para mim e abre a sua vida louca. Quem sou eu? Eu não tenho direito de não perdoar aqueles que me ferem, porque o que Deus fez por mim, o que Deus fez pela minha vida, é tão poderoso, a graça e o perdão de Deus, que eu não posso reter isso só para mim. Então, querido, preste atenção, você nunca terá que perdoar a alguém mais do que Deus já tem perdoado a você. Então, repete isso aí. Repete isso dessa maneira, para a pessoa que está do teu lado assim, olha para ele, você nunca terá que perdoar alguém mais do que Deus já te perdoou. Mais do que Deus já perdoou você. Agora, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Vamos admitir que tem hora e tem pessoas que têm uma tremenda dificuldade de perdoar. Agora, eu tenho um entendimento pela minha própria experiência, sabe qual é? Que enquanto você
não confessar todos os seus pecados a Deus em primeiro lugar, para receber dele perdão e graça, você não consegue ter perdão e graça para dar. Você se torna juiz. Você vai julgar pessoas. Porque, na verdade, você não experimentou ainda o perdão e a graça de Deus. Agora, quando você for honesto e íntegro, quando você for capaz de denunciar os teus pecados, tuas piores mazelas, e a igreja de Jesus se manifestar em perdão com você, né, graça de Deus para você, você vai começar a ser uma pessoa com facilidade de perdoar. Você vai fazer isso com mais facilidade. As pessoas que se sentem perdoadas conseguem perdoar com muito mais facilidade. Porque eu e você precisamos perdoar? Em segundo lugar, porque o ressentimento, ele é autodestrutivo e não outro destrutivo. Deixa eu explicar isso. Se bem que as palavras já explicaram, né? A gente pensa que quando a gente é ressente, a gente está ferindo o outro. Que o ressentimento é outro destrutivo. Não é que você está acabando com a vida do outro. Não, meu amado, você está acabando com a sua vida. Você está ferindo a si mesmo. Você destrói a si mesmo. Jó 5:2 diz: ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Então o ressentimento é uma loucura, algo insensato e doentio. Cultivar ressentimento sempre faz você machucar mais a si do que ao outro. Jó 18:4 diz: com a sua raiva você só está se ferindo. Então creia, o ressentimento não muda o passado. Ficar com outra pessoa na mão, né, ressentida com ela, como se você pudesse fazer algo que fosse mudar a história, não vai mudar a história. Aconteceu. Já aconteceu. É fato. Mas tem um caminho para a cura de vocês. Tem um caminho para a cura dos nossos relacionamentos. É o perdão. É a graça. O ressentimento não muda o passado, não pode corrigir o problema, não pode mudar a pessoa, nem mesmo pode feri-la, só fere a você mesmo, faz você se sentir péssimo. Jó 21:23-25 diz: olha só, um homem morre em pleno vigor quando se sentia bem e seguro, tendo o corpo bem nutrido e os ossos cheios de tutano. Ou seja, ele está dizendo, o cara morre no sucesso. Mas tem outro tipo de morte que acontece também. O outro morre tendo a alma amargurada, sem nada ter desfrutado. Ou seja, tem gente que morre por causa da raiz da amargura. E a nossa família passou por isso. Eu tive uma tia, irmã do meu pai, que ela sofreu muito com o cenário de uma infidelidade do meu tio, um homem muito querido, muito amado, mas ele caiu, foi infiel. E a minha tia, mesmo sendo uma pessoa, não é, que se dizia cristã, e eu digo isso porque nenhum de nós pode garantir nada sobre a vida de ninguém, mas a minha tia não perdoou meu tio. Mas ela não perdoou meu tio, mas ela decidiu fazer da vida do meu tio um inferno, mas a vida que figurou no inferno foi a dela. E minha tia morreu com menos de 50 anos de idade, com 42 quilos, por um câncer que ela tomou, que nasceu fruto realmente de todo o ressentimento e amargura dela para com meu tio. É isso que a Bíblia está dizendo aqui, que a falta de perdão provoca doenças, enfermidades que podem levar à morte. Na verdade, as maiores causas de problemas físicos na vida são a culpa, o ressentimento ou a amargura. E aí, querida, a gente precisa entender que não é só o que a gente come que é importante, mas o que está nos comendo por dentro. Ressentimento e amargura sugam as energias. E parece que elas vão prolongando a nossa ferida, né? Sabe aquele machucado que não cura nunca? Não cura nunca. Quantos de nós temos feridas assim na nossa alma? Que estão se prolongando, e parece que ao invés daquele machucado e sendo, não é, curado, fazer uma espécie de cicatriz, parece que aquilo vai agravando. Então, amado, eu quero te convidar hoje para o seu próprio bem, não é para o bem daquela pessoa que te feriu, para o seu próprio bem, que hoje, em nome de Jesus, você decida liberar perdão aos que feriram você. Agora, por que perdoar? Vamos lá? Porque você vai precisar de perdão no futuro também.
Olha o que Marcos, no capítulo 11, versículo 25, está registrado. Mas quando estiverem orando, primeiro perdoem aqueles por quem vocês foram ofendidos, para que seu Pai que está nos céus perdoe os seus pecados também. Então a Bíblia nos mostra que nós não podemos receber algo de Deus que nós não estamos desejando dar ao outro. Isso é um princípio. Ou seja, é perigoso fazer a oração do Pai Nosso, porque a oração do Pai Nosso é: Pai, perdoa as nossas, vamos fazer juntos? Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Opa, pensa nessas palavras. Ou seja, perdão é uma estrada de mão dupla, amados. John Wesley, que foi um dos maiores avivalistas da história da igreja, certa vez um homem se aproximou dele e disse: não tem jeito, eu não vou perdoar aquela pessoa de jeito nenhum, nunca, ponto. E o John Wesley, numa sabedoria divina, ele responde: bom, nesse caso eu espero que você nunca peque então. Porque é a única possibilidade que existe. Porque se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados pelo nosso Pai que está no céu. Mas eu creio que hoje à noite aqui não tem ninguém com esse coração, porque você é inteligente. E eu creio que você é uma pessoa capaz de discernir que você precisa perdoar. E aí vem a pergunta: como eu posso perdoar então os que me feriram? Você já entende as razões, mas como você pode fazer isso? Primeiro, revele a sua ferida. Você tem algumas opções quando se trata de lidar com as feridas da sua alma. Você pode reprimi-la, fazer de conta que não existe, ignorar. E aí, amado, deixa eu te dizer, essa não é a saída. Inevitavelmente, eu creio que essa ferida que você está tentando sublimar, ela vai vir à tona através de alguma compulsão na sua vida. Você pode tentar minimizar, mas não vai dar certo. Dizendo: isso aí não foi nada, eles fizeram isso, mas na verdade eles me amaram, eles fizeram o melhor que puderam por mim, né? E você vai lidando, sublimando isso, você não vai ser curado, sublimando, passando por cima da sua ferida. Ou você pode confessar a sua ferida, você pode admitir a sua ferida, você pode dizer: isso realmente me machuca, ainda me fere, ainda me machuca, foi algo muito forte que aconteceu comigo. Então o que é que você faz? Deixa eu te dar uma dica para isso. Se você quer lidar com as suas feridas, em oração, não com o coração magoado, querendo vingança, não, mas em oração, pegue um papel, uma caneta, e peça para que o Senhor te traga à memória todas as pessoas que feriram você, o que elas disseram, o que elas fizeram, e põe tudo isso numa folha de papel bem especificamente. Faça isso. Faz isso. Então vamos lá, primeiro você precisa fazer o quê? Você precisa revelar a sua ferida. Como você pode perdoar os que feriram você? Em segundo lugar, você vai precisar então ir a essas pessoas para liberá-las. Liberar o seu ofensor, o seu opressor, o seu abusador. Liberar, querido. Eu libero o ofensor. É uma decisão, deixar ir. Parar de ficar preso à ferida. E como é que você faz isso? Como é que você libera aquele que te feriu? Você decide perdoar. E amado, isso não é uma questão de sentimento. Eu não estou sentindo, eu não estou sentindo ainda. Não, não, é uma questão de obediência a Cristo. Deus nos chama para sermos a manifestação do seu perdão nessa terra. E se você é um discípulo amado de Jesus, se você se identifica com Cristo, você não tem a opção de não perdoar, amado. Você precisa perdoar. Essa é a única maneira de liberar alguém que feriu você. E aí você diz: pastor, mas só vou liberar se ele vier até mim. Se não vier, não vou liberar. Pode ser? Quem sabe você ora e isso vai acontecer, a pessoa vai lhe procurar. Mas quem sabe você vai até ela para pedir perdão uma vez, duas, três. A Bíblia diz que depender de você, tem de paz com todos os homens. E pode ser que você procure essa pessoa e essa pessoa não queira lidar com aquilo. Mas, amado, decida você liberar o perdão para essa pessoa. Escolha você. Faça isso. A Bíblia diz: se tem alguma coisa que se o teu irmão tem, se você tem alguma coisa contra o teu irmão,
Não, se teu irmão tem alguma coisa contra você, vai até ele. Vai você até ele. Se você sabe que alguém tem, vai lá, trata isso. Ok? Aí a pergunta mais natural que você faz é: pastor, mas quantas vezes eu tenho que fazer isso? E honestamente, tem algumas pessoas que a gente vai lá e a pessoa faz de novo. E perdoa, aí faz de novo. Aí eu já estou cansado de perdoar aquela pessoa. Quantas vezes você acha que você tem que perdoar? Eu vou te fazer uma outra pergunta. Quantas vezes você acha que Deus vai precisar perdoar você? A medida é a dele. A medida é essa. Se ele te perdoa, por que você não vai perdoar? Esse é o processo. Mateus 18, 21 diz: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Né? E a gente fica fazendo essa conta, né? Não, amado. Jesus está dizendo que o perdão tem que ser contínuo, quando ele diz até 70 vezes 7. Perdão não é um ato único, mas uma atitude constante. Isso porque os nossos sentimentos também são inconstantes. E os nossos sentimentos lidam com isso, né? Por vezes a gente perdoa, por vezes parece que a gente volta de novo e a gente tem que decidir de novo. Não, eu perdoo você, eu perdoo você. O perdão deve ser estendido sempre de novo, até que a pessoa esteja completamente liberada. E aí, amado, honestamente, isso pode levar tempo? Sim. Mas eu quero te ajudar, sabe o quê? A tentar entender quando é que você de fato perdoa a pessoa. Pastor, quando é que eu sei que eu liberei essa pessoa e deixei ela ir? E a deixei ir. E eu já não estou mais, né, prisioneiro daquela pessoa. Eu a perdoei de fato. Deixa eu te dar algumas dicas. Você saberá que você liberou o seu ofensor completamente quando você pensar na pessoa e isso não lhe machucar mais. Quer uma segunda dica? Quando você pensar nessa pessoa e você puder orar por ela, abençoando-a, não amaldiçoando, porque tem gente que ora amaldiçoando, né? Não, mas assim, saiba que você é ser humano, porque se você vai ler os salmos de Davi, tem vários salmos de Davi que são chamados de salmos imprecatórios. Sabe o que é isso? Salmo imprecatório é o salmo que Davi começa a dizer: Senhor, acaba com meus inimigos. Pode ver lá. Tem um monte de salmo lá que Davi começa: Senhor, eu não aguento mais esses caras não, me livra deles. E faz com que eles caiam, acaba com a vida deles. E ele começa, quer dizer, se você já fez isso, você é ser humano. Mas deixa eu te dizer, na dimensão da nossa cura e do nosso processo, chega o momento que você começa a orar por aquele que te ofendeu. Você começa a abençoar a vida dele. E quando isso começa a acontecer, você pode saber que a coisa está quase completa. Eu vou te dizer como é que completa realmente a cura. Sabe qual é? É quando você começa a olhar para a pessoa que te abusou, que te feriu, que te traiu, que te machucou, e você começa a olhar para ela e tentar entender quais foram as causas e as razões da história dela que levaram essa pessoa a fazer o que fizeram com você. É quando você pega a graça derramada, a paciência derramada, a misericórdia de Deus, você transfere para aquele que te feriu e diz assim: você não está sublimando, você está sendo realista, só que você está dizendo o seguinte: eu tenho graça para você. Sabe por quê? Porque pessoas feridas, elas ferem. E você começa a entender que aquilo tem a ver com história, aquilo tem a ver com bagagem, aquilo tem a ver com alguma queda, alguma disfunção que tomou rumo diferente. E você, amado, compreende a dor do ofensor, ao invés de ficar se concentrando em como ele feriu você. Nessa hora, fica sabendo, Deus curou você. Vamos lá então? A pergunta então, dentro dessa história de perdão é: pastor, mas é aquela pessoa que eu não posso pedir perdão mais, porque ela já morreu. E aquela pessoa que eu não devo mais ir para ela, porque de repente não é aconselhável, como a história da Martinha que aconteceu. Qual é a dica, qual é a orientação? O que a gente faz num momento como esse? Quero te dar 2 sugestões muito práticas para você. A primeira delas, e as 2 sendo feitas em oração, e as 2 sendo feitas de joelho, em temor a Deus, pedindo ao Senhor que Ele dirija esse momento. Você usa, em primeiro, uma das sugestões, você usa a técnica que a gente chama da cadeira vazia.
ou de uma cadeira que você coloca lá no seu quarto secreto, depois que você fez aquela lista, e aquela pessoa que abusou, aquela pessoa que feriu, ela já morreu, ou você não pode ir até ela porque senão vai causar dano maior, e você vai falar com aquela pessoa. Agora olha só, presta atenção, isso não é coisa de loucura não, tá? Isso é uma coisa espiritual. Isso é uma dinâmica espiritual que gera cura. E por vezes você pode pedir para sentar naquela cadeira o seu discipulador, ou um pastor, ou um líder da sua confiança, uma pessoa que vai representar aquela pessoa, e você vai se dirigir para ela, e você vai poder dizer para ela as coisas que ela lhe fez. E você vai dizer, mas eu quero lhe perdoar. Eu quero realmente dizer para você que eu perdoo você. E se acontecer com alguém assim, aquela pessoa, ela trabalha no exercício de poder dizer, você me perdoa, eu não quis fazer, e você realmente libera isso, faz esse trâmite, e Deus realiza uma cura tremenda. Agora, quer ver uma outra dica? Você pode escrever também uma carta que você nunca vai mandar, mas uma carta que você não vai mandar porque você sabe que se mandar vai causar dano lá. Mas você vai fazer essa carta e você vai realmente, por essa carta, liberar o seu coração completamente daquela mágoa e daquele ressentimento. Vamos lá, revelando minhas feridas, liberando meus ofensores, e em terceiro lugar, querido, substituindo a minha ferida com a paz de Deus. E aí você diz, mas Técio, eu não vou deixar a pessoa ir sem que ela pague pelo que ela fez. Não, eu tenho que fazer alguma coisa contra ela. Não é justo. Deixa eu te dizer, o que é justiça para você? A propósito, qual é a minha e a sua justiça? Isaías vai dizer que nossos atos de bondade, de justiça, eles são comparados a trapos de imundícia. Então deixa eu te dizer o seguinte, você precisa substituir a sua ferida com a paz de Deus. Você precisa deixar a pessoa que feriu você ir embora, sem nenhuma punição. Ah, pastor, eu não aceito isso. Mas deixa eu te dizer, por que eu estou te propondo isso? Porque, na verdade, Deus um dia fará justiça com essa pessoa. A Bíblia diz, querido, que um dia haverá um acerto de contas com o Senhor e que todos nós compareceremos diante dele, amado. A propósito, a Bíblia diz que é Ele quem vai julgar com justiça. É Ele quem fará isso. Então libera as pessoas que te feriram e deixe Deus cuidar delas, fazendo Ele a justiça com essas pessoas. Lá em Colossenses 3,15 diz que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Você então deixa a paz de Deus governar o seu coração, querido. Agora nós falamos sobre perdoar quem nos feriu, que é a primeira parte, mas eu quero te convidar à segunda parte dessa resolução da reparação, que é fazer reparações a quem feriu, a quem você feriu, a quem você machucou. Porque na vida nós não apenas somos machucados, nós machucamos. E a segunda parte aqui do passo 6 nos ensina a fazer reparações às pessoas que nós ferimos. Por quê? Porque relacionamentos não resolvidos são a raiz do seu problema. E elas impedem a sua restauração. Então você precisa nem entender. Hebreus 12 diz assim, vigiem para que nenhuma amargura crie raiz entre vocês. Pois quando ela brota, causa profunda perturbação, prejudicando muitos na sua vida espiritual. O que o autor aos Hebreus está dizendo aqui é que a razão pela qual você não consegue vencer aquele hábito, aquela dificuldade ou abandonar aquela ferida, é porque você está preso a alguns problemas de relacionamento inacabados, não resolvidos. Eles precisam ser lidados para você prosseguir na sua jornada de restauração. Como então eu reparo o dano que eu causei aos outros? Como você repara os danos que você causou nos outros? Vamos lá? A dica da lista serve aqui. Faça uma lista daqueles a quem você feriu e das coisas que você fez, falou. Tá? Faça essa lista bem claro. Aí você diz, pastor, eu não consigo lembrar muito bem. Incrível, né? A gente sempre lembra do que os outros fizeram. Mas é uma dificuldade lembrar o que a gente faz. Vou te dar algumas dicas aí para tentar ajudar. Você tem dívida financeira com alguém? Você pegou dinheiro de alguém que você não devolveu até hoje, não deu satisfação? Você provavelmente feriu essa pessoa. Você precisa ir lá reparar isso. Você quebrou uma promessa que você fez?
Você tem tentado controlar alguém, seu marido, sua esposa, um filho, uma filha, uma pessoa, seu empregado, um irmão? Você é possessivo com alguém? Você tem sido extremamente crítico com a sua pessoa, a pessoa que você ama, seja esposa, marido, seja funcionários, seja um pastor, um discipulador, um líder. Você é crítico, pode ter certeza que está ferindo pessoas, meu amado. Você já abusou emocionalmente de alguém? Você já abusou verbalmente de alguém? Já falou palavras destruidoras para pessoas? Você já abusou sexualmente de pessoas? Você já traiu? Você já foi infiel? Meu amado, alguém a quem você não tenha demonstrado gratidão? Alguém que você foi desleal, que você traiu? Uma pessoa da sua confiança que projetou em você lealdade, confiança, e você deu um golpe nessa pessoa? Você mentiu para pessoas? Ajudou a lista a perceber que tem muita coisa que a gente tem que reparar? Então, amado, faz a sua lista. E segundo lugar, uma vez a lista feita, você agora vai pensar sobre como é que você gostaria que o outro viesse reparar com você. E você vai usar de empatia. Você vai fazer a reparação pensando em como você gostaria que fizessem com você. Lucas 6,31 diz: como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. E aí 3 questões que você precisa levar em conta nesse momento. Primeiro, para fazer a sua reparação, procure a hora certa. Ah, mas a hora certa não é a sua, a hora certa é da outra pessoa, tudo bem? Você vai perguntar para a pessoa: olha, eu preciso conversar contigo, eu gostaria de ter uma conversa. Que horas você pode? Qual o melhor dia? Qual o melhor momento? Qual o melhor lugar? E você deixa a pessoa decidir a hora, tudo bem? A hora é a dela. Vai que ela está passando por um momento de enfermidade, de dificuldade, um filho doente, uma crise terrível. Aquela não é a hora para você chegar, deixa ela decidir a hora. Mas se coloca à disposição para isso. Segundo, você precisa levar em conta a hora certa, mas a atitude certa. Efésios 4,15 diz: em vez disso, seguiremos com amor a verdade em todo o tempo, falando com verdade, tratando com verdade, vivendo em verdade. Então, amado, tem muita gente que pensa que, então, resolver problema, fazer reparação, é simplesmente chegar e falar a verdade. Não, é falar a verdade com humildade. Tudo bem? Tudo bem, gente? Então você precisa procurar essa pessoa para falar sim para ela a verdade, na hora certa, da maneira certa. E a maneira certa é com amor, é com verdade, com graça. E quando você chegar lá para tratar, você não vai chegar a Zé: olha só, cara, eu quero realmente tratar uma questão com você, porque eu feri você, eu machuquei você, mas também o que você fez para mim foi complicado, cara, te confesso. Não. Você não vai lá para falar dele ou dela. Você vai falar de quem? Do que você fez, do que você causou, ainda que tenha sido disparado pelo outro. Não importa isso, você vai lá para tratar a tua parte com essa pessoa. E deixa eu te dizer, se a outra pessoa for sensível ao Espírito Santo, sabe o que vai acontecer? Na hora que você estiver ministrando isso, ela vai ser ministrada pelo Espírito, que ela sabe que foi ela quem provocou aquilo. Ela vai dizer: eu perdoo você, mas eu tenho que te pedir perdão, porque fui eu quem gerei. Agora, e se ela não fizer, pastor? Se ela não fizer, o problema agora é dela com Deus. Amém? Amém, gente? Vamos lá? O que mais você precisa fazer, então? A hora certa, a atitude certa, concentrando na sua parte do problema. Olha só um detalhe: se existe nessa reparação grana para ser devolvida, devolve. Se você emprestou, devolva. Se roubou, paga. Se estragou, conserta. Se usou palavra destrutiva, construa com as palavras. Lembra de Zaqueu? Que havia roubado, ele devolveu 4 vezes o que ele roubou quando ele foi reparar. É bem importante a gente entender isso. Por exemplo, se um dia você ficar na casa de alguém emprestado e tudo mais, e quebrar alguma coisa lá, não chega para a pessoa e só pede perdão: ah, eu quebrei um negócio lá, tal, me perdão. Não. O que você tem que fazer? Você tem que devolver aquilo consertado. Ah, vai que é um negócio importado lá, né? Que é caro. Bom, meu amado, você vai ter que dar um jeito, nem que você pague essa conta em 2 anos. Ou então ele vai te dizer: não, deixa quieto, meu querido. Pelo menos peça perdão. Ouça bem o que eu vou dizer para você. Não subestime o poder de um sincero pedido de perdão.
Se você não tiver como reparar, essa pessoa vai perceber, mas peça perdão. Então, a hora certa, a atitude certa e a maneira apropriada. Provérbios 12, 18 diz: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Então era o que eu estava dizendo, você precisa fazer isso com graça e com amor, com as palavras que vão trazer vida. Ok? Façam todo o possível para viver em paz com todos os homens. Então, eu quero tentar fechar aqui no meu terceiro ponto, dizendo o seguinte: como é que eu reparo o dano que eu causei aos outros? Vamos lembrar? Fazer uma lista, pensar em reparar como o outro, como você gostaria que o outro fizesse com você, né? A hora certa, o jeito certo, a maneira certa, a palavra certa. Mas em terceiro lugar, redirecione o foco da sua vida. Olha só, tem gente que está vivendo a vida a partir das suas feridas. Aqui o ponto principal, amado, enquanto você focaliza em alguém que sente mágoa, em alguém de quem você sente mágoas, você permite que essa pessoa controle a sua história e a sua vida. Alguns de vocês ainda estão permitindo que pessoas do seu passado controlem vocês hoje, no seu presente. Enquanto você sentir a amargura dessas pessoas, elas vão controlar você. Se você continuar a sentir a amargura delas, você eventualmente vai se parecer com essas pessoas. Creia, é dessa maneira que isso funciona. Sabe aquele tipo de fala assim: eu nunca vou ser como meu pai. Quando você menos pensa, você está igual ao seu pai. Por quê? Porque você precisa liberar isso, você precisa tratar isso. O problema é que naquilo que você se concentra, é no que você se torna. A boa notícia, então, é que Deus deseja lidar com os nossos lixos emocionais. Amém, gente? Oh, Deus, como Ele é maravilhoso. E como é que Ele faz isso? Jó, capítulo 11, versículo 13 a 16, diz assim: faça um propósito em seu coração de obedecer a Deus. Ore sinceramente a Ele. E deixe de lado todos os seus pecados e injustiças, então você poderá aparecer diante de Deus de cabeça erguida. Não mais cabisbaixo, os seus sofrimentos ficarão para trás como águas passadas e você nunca mais se lembrará deles. Você crê que Deus faz isso? Crê ou não? Pois eu quero te permitir ouvir uma história agora que mostra exatamente o poder de Jesus. Vamos receber o Serginho com palmas aqui e ele vai contar o processo que Deus está fazendo na vida dele, da obra tão maravilhosa do Senhor na sua história. Bom dia, meu nome é Sérgio, sou um discípulo de Jesus Cristo que luta contra o orgulho, crítica, murmuração, julgamento, maus pensamentos, ressentimentos, entre outros. Nasci em Porto Alegre, fui criado pelos meus pais e tenho 2 irmãos. Aos 43 anos de idade, quando me converti, todos eles se renderam ao senhorio de Cristo. E em 3 meses estávamos todos batizados e sendo restaurados por Deus. Fui casado por 18 anos com a Simara. E tivemos 3 lindas filhas, a Thaís, a Tayla e a Tamires, que também se tornaram discípulas de Jesus. Após 10 anos de casamento, comecei a adulterar. Tudo estava indo bem, sob controle, mas por ser ateu nesta época, não sabia das consequências que isto poderia ter. E permiti que os demônios entrassem em nossa vida, causando perturbações espirituais em nossa casa e família. Em Provérbios 6,32 diz: mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói. Aos 15 anos de casado, a nossa filha menor começou a ter perturbações durante a madrugada. E a minha esposa passou a ter comportamentos estranhos, agindo como se fosse solteira, mesmo não sabendo dos meus adultérios. A partir deste momento, começou a ruir o nosso casamento. Percebi que não tinha mais controle e nem condições de reverter a situação, apesar de eu não querer a nossa separação. Foi então que um casal de primos, o Marcos e a Maristela, que estão aqui, falaram de Jesus para mim. Recebi Jesus no meu coração e passei a ter esperança somente em Deus para solucionar os meus problemas. Neste mesmo dia, a Simara e as filhas estavam em nossa casa da praia
e meus primos, juntamente com outra irmã em Cristo, oraram na minha casa de Porto Alegre e também no quarto da minha filha, que era atormentada à noite. Depois de alguns dias, quando elas voltaram da casa da praia, sem saber o que havia acontecido, a nossa filha passou a dormir no seu quarto normalmente e nunca mais foi atormentada. Então comecei uma busca incessante por conhecer Deus e descobri que a minha decisão por Cristo resolveu o meu maior problema, que eu nem sabia que existia. Descobri que estava perdido e condenado e que através de Jesus Cristo havia recebido a vida eterna. Também descobri que se eu colocasse Deus em primeiro lugar na minha vida, todas as demais coisas seriam acrescentadas, inclusive a restauração do meu casamento. Mas para minha surpresa, passados exatamente 1 ano da minha conversão, a minha esposa solicitou judicialmente o pedido de divórcio, pois ela ainda não conhecia e nem andava com Jesus. Naquele momento eu poderia ter desistido da fé e da caminhada com Jesus, já que as coisas não se resolveram no tempo que eu esperava. Mas como eu já tinha entendido e recebido o perdão de Deus na minha vida, resolvi continuar no caminho, confiando que Jesus estaria no controle desta e de todas as situações que poderiam surgir. Tem um louvor que diz: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. E isto foi o que aconteceu comigo. A nossa separação causou muitos problemas, choros e sofrimentos, não só para nós, mas para todas as pessoas que amamos, como nossas filhas, meus pais e meus irmãos. Foram 6 anos de litígio judicial, com inúmeras petições, acusações, audiências, enfim, foi um desgaste físico, emocional, psicológico e financeiro muito grande para ambos. Ficamos 13 anos divorciados e durante este período eu não tive nenhuma namorada, pois preferi ficar aguardando em Deus uma direção sobre a minha vida sentimental. Neste mesmo período, minha ex-esposa seguiu sua vida, construindo seus caminhos, e nossas vidas se distanciaram bastante por ela ter um outro relacionamento. Até os 4 primeiros anos da nossa separação, eu orava a Deus pela restauração da nossa família. Mas como ela tinha um relacionamento com outra pessoa que já ultrapassava os 4 anos, acabei desistindo e fui desfrutar minha vida de solteiro, servindo ao Senhor e buscando depositar somente nele minhas necessidades emocionais e espirituais, conforme o apóstolo Paulo aconselha em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 32, que diz: gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Congreguei 11 anos em outra igreja batista. E em março de 2015, comecei a frequentar a Montserrat. E logo em seguida me reuni com o pastor Tércio para que ele conhecesse um pouco da minha história. Falei a ele da minha vida, inclusive que estava divorciado. Também falei dos problemas que tive durante os últimos anos de casado. E ele só me escutou. No final da nossa reunião, Deus usou o pastor Tércio de uma forma simples e ao mesmo tempo poderosa, me orientando a pedir perdão para minha ex-esposa dos adultérios que eu havia cometido, mesmo sem ela nunca ter tido conhecimento. No mês seguinte, na antevéspera do Natal, pedi perdão a ela. Foi tão libertador para mim e espantoso para ela, mas mesmo assim ela aceitou passar a ceia do Natal na minha casa, juntamente com todos os meus parentes. Nestes 13 anos de caminhada com Cristo, aprendi a conhecê-lo um pouco, adquiri conhecimento das coisas de Deus, participei de vigílias, de reuniões de orações, de estudos bíblicos, fiz muitos cursos, participei de seminários, congressos, mas quando comecei em março de 2016 a participar da ferramenta que tem aqui disponível nesta igreja, chamado Celebrando Restauração,
mais conhecido por CR, e na fase que temos que fazer algumas reparações, foi onde Deus me tocou profundamente para que eu pedisse perdão para a Simara de 2 abortos que fizemos quando ainda éramos namorados. Não entendi muito por que ter que pedir perdão de algo que já havia se passado 34 anos e que nunca havíamos falado deste assunto durante a nossa vida conjugal. Foi aí que Deus me mostrou que, quando ela me comunicou da gravidez inesperada, tomei todas as providências na contratação de uma clínica e marquei a data para fazer o aborto, e que eu nem havia perguntado a ela se também era o desejo dela fazer o aborto. E isto se repetiu no ano seguinte, da mesma maneira, no segundo aborto. Depois de ter sido convencido por Deus a fazer esta reparação, marquei um jantar com a Simara em um restaurante. E logo que disse tudo isto, ela contou que na época havia ido para a casa de uma amiga para chorar, justamente porque eu não tinha consultado ela se ela queria ou não fazer o aborto. Por ter sido movido por Deus para pedir perdão para Simara em dezembro de 2015 pelos adultérios e em setembro de 2016 pelos abortos, Deus pôde trabalhar o coração dela, sendo atraída para o seu reino, se convertendo e se batizando. Fui vivenciando na prática o que sabia na teoria sobre o poder do perdão, que os resultados de pedir perdão ou perdoar são magníficos e que não conseguimos mensurar, só conseguimos desfrutar. A cada passo que a Simara dava em direção a Deus, eu sentia que o Espírito Santo me incomodava para sair da zona de conforto em que eu estava vivendo, e que era para eu começar a investir na restauração do nosso casamento. Deus passou a falar sobre a nossa restauração através de muitos irmãos, dos pastores e até de pessoas não cristãs. Então comecei a convidá-la para jantar e ir ao cinema. E no dia 7 de janeiro deste ano, Deus restaurou o nosso relacionamento depois de 13 anos divorciados. E começamos a namorar conforme os princípios e aos princípios cristãos. Se eu parasse por aqui, já estaria bom demais, já seria o suficiente para agradecer a Deus, mas a Bíblia diz que o Senhor se agrada em satisfazer os desejos do nosso coração, e por isso Ele quis nos surpreender este ano com muito mais bênçãos. Em fevereiro nasceu nosso primeiro neto, na Páscoa noivamos, e iremos nos casar em junho, e a lua de mel será em Israel com alguns irmãos desta igreja. E em novembro a nossa última filha caçula, que está solteira, estará casando também. A Simara não pôde estar aqui comigo porque ela está participando deste retiro. Mas hoje à noite ela estará compartilhando com a igreja o testemunho dela. Se tem alguém que está sem esperança e acha que o seu problema não tem solução, eu quero dizer que eu também estive assim. E de repente Deus começou a agir em meu favor, em favor da nossa família, mudando a nossa história. Em Efésios 3:20 diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Não desista de seus sonhos, irmãos. Espere no Senhor e confie em Deus. Não subestime o valor e o poder do perdão. Peça perdão e perdoe sempre. Não leve em conta o dano sofrido, por mais difícil que seja. O perdão move a mão de Deus, transformando a maldição em bênção. Muito obrigado por me ouvirem e Deus abençoe. Eu quero chamar a Simara para vir aqui à frente, junto com o Serginho, por favor. E você vai ver como é que o poder de Jesus opera na vida daqueles que permitem a restauração do Senhor. Vamos receber esse casal com uma salva de palmas aqui.
Boa noite, meu nome é Simara. Sou discípula de Jesus que luta contra a rejeição, orgulho, procrastinação, autossuficiência, acusação, dificuldade de perdoar, entre outros. Nasci em Alegrete e quando eu tinha 3 anos de idade e meu irmão 1 ano, meus pais se separaram e meu pai nos retirou dos cuidados de nossa mãe e me entregou para minha avó paterna, que era viúva e morava em Porto Alegre, e meu irmão para uma tia que morava em Alegrete. Minha avó era carinhosa comigo e dedicada. Eu passava muito tempo sem ter contato com meu pai, apenas o via uma vez no verão e outra no inverno, em virtude dele morar em outra cidade. A figura masculina sempre foi uma ausência na minha vida, gerando em mim uma carência emocional muito grande. Aos 24 anos de idade, após 6 anos de namoro, me casei com o Sérgio e ficamos 18 anos casados. Tivemos 3 lindas filhas, a Thaís, psicóloga, a Tayla, publicitária, e a Tamires, nossa futura engenheira. Quando casei, pensei que seria para sempre, pois o meu sonho era ser amada e amparada pelo homem que eu escolhi. Com o passar dos anos, nossa família foi prosperando financeiramente, tendo meu marido cada vez mais se dedicado ao trabalho, frustrando assim as minhas expectativas de priorizar a qualidade de tempo com a nossa família. Devido a essa e outras frustrações no casamento, meu papel materno se intensificou mais ainda, fazendo com que eu me voltasse totalmente para suprir os desejos e necessidades das nossas filhas, pois isso me fazia sentir útil e amada por elas. A partir daí, virei uma esposa que assumiu uma liderança indevida, desonrando e desvalorizando as opiniões do meu marido. Aos 16 anos de casados, perdi minha avó. A pessoa que foi minha referência de vida e de amor. Foi um momento muito difícil, pois nesta época já estávamos enfrentando grandes problemas conjugais. Não tínhamos mais controle e nem condições de reverter a situação que estávamos enfrentando em nosso casamento, e me sentia muito sozinha, com a ausência da minha avó. Passei por um momento difícil, sem apoio do meu marido, que não soube lidar com tudo o que estava acontecendo. Em virtude dos acontecimentos, da tristeza e do abandono que eu sentia, fiquei vulnerável e me envolvi emocionalmente com outra pessoa bem mais jovem que eu, bem mais jovem. E acabei traindo meu marido. Passei a viver um mundo de mentiras e uma vida dupla. De um lado, minha família, e de outro lado, a fantasia construída pela minha própria mente, em busca de preencher um vazio emocional, querendo ser admirada, desejada e amada. Mas quando eu voltava para casa, trazia comigo culpa e remorso. Isso tudo fez com que eu me afastasse por completo do meu marido, sem querer dar a ele nenhuma chance de restauração. Foram várias tentativas da parte dele, mas eu continuava irredutível. Foi então que eu pedi o divórcio. Enfrentamos um litígio judicial que durou 6 anos, gerando grandes sofrimentos para nossas filhas e familiares. Pensem em uma guerra. Foi pior. Houve tanto desgaste emocional que nossas filhas precisaram de ajuda psicológica. Nesse tempo, o Sérgio já tinha conhecido Jesus e continuava tentando a restauração do nosso casamento. Ele tentava me evangelizar e eu ficava com mais raiva e me fazia pensar que ele estava louco e fanático. Toda espécie de material cristão que as nossas filhas traziam para casa, eu colocava no lixo. Ficamos 13 anos separados e neste período me envolvi com outra pessoa por 7 anos. Foi uma relação de muito sofrimento, onde havia
agressões físicas, verbais e até mesmo abuso e violência sexual. Pois ele era muito ciumento, possessivo e violento, ameaçando inclusive a vida das minhas filhas continuamente. Foi um tempo de sofrimento em silêncio, pois passava a ideia para os outros que estava tudo bem, pois eu mantinha essa relação como uma autopunição, por ter feito coisas erradas para meu marido, me achando merecedora do sofrimento que estava vivendo. Enquanto isso, o Sérgio e muitas pessoas oravam por mim, e algumas dessas pessoas eu as conheci nessa igreja. Ao enfrentar uma crise financeira por ter perdido a pensão e ter gasto todas as minhas reservas, tive que retornar ao mercado de trabalho depois de 20 anos afastada. Com muita limitação, passei por humilhações, mas superei os desafios, conseguindo me estabilizar na vida profissional. Em cada empresa que trabalhei, fui sendo cercada por Deus, pois eu tinha colegas cristãs que me falavam de Jesus. As meninas frequentavam a igreja desde que o Sérgio havia se convertido. E após eu terminar com o relacionamento que eu tinha, que durou 7 anos, as filhas começaram a me convidar para ir em alguns cultos que elas iriam cantar ou participar do teatro, mas eu ia somente para agradá-las. E naqueles momentos, passei a prestar atenção nas letras das músicas que eram cantadas e comecei a ser tocada por Deus. Foi então que pedi para elas um CD de louvores e assim foi iniciando meu contato com as coisas de Deus. Com o passar do tempo, fui abrindo meu coração e permitindo que Deus trabalhasse em mim. Em março de 2015, as meninas, juntamente com o Sérgio, vieram para esta igreja. Foi então que me senti mais à vontade para frequentar os cultos e participar até mesmo de uma célula. Neste mesmo ano, achei uma Bíblia que o Sérgio tinha me dado antes de nos separarmos e passei a ler a palavra de Deus, mesmo sem entender. Em dezembro de 2015, fui surpreendida por um pedido de perdão do Sérgio em relação aos adultérios que havia cometido durante o nosso casamento, que até então eu não tinha conhecimento. Isso foi chocante para mim. Mas ele também me confessou. Eu não consegui perdoá-lo naquele momento. Mesmo também sabendo que eu havia cometido o adultério. E aproveitei a confissão dele como uma oportunidade de julgá-lo e de me vitimar. Comecei a participar dos cultos e de uma célula de estudos bíblicos na casa de uns irmãos. E passei a conviver com pessoas que me ajudaram a crescer e a entender o valor do perdão. E a minha visão sobre a vida e o meu coração começaram a ser transformados. Fui trabalhar em outra empresa, onde o horário de trabalho me impossibilitava de frequentar os cultos e a célula. Então, comecei a orar e pedir para que Deus me desse um trabalho em que eu pudesse voltar a congregar e aprender mais dele. Certo dia, o Sérgio me convidou para sair novamente para uma conversa. Ele disse que Deus havia falado com ele para me pedir perdão
dos 2 abortos que havíamos feito quando éramos namorados. Os abortos ficaram marcados na minha vida, pois na época eu sofri muito. E eu e o Sérgio nunca havíamos falado sobre esse assunto, nem mesmo durante os 18 anos que ficamos casados. Mas foi muito especial ver o cuidado de Deus sendo provido no detalhe, trazendo a luz e o perdão nessa situação. Deus ouviu minhas orações. Fui demitida do emprego e naquela semana já pude participar do retiro Minha Vida Tem Jeito. Foi um retiro maravilhoso, pois tive um encontro com Deus, entendendo o perdão e o amor dele com a minha vida. Esse foi um momento que pude perceber que o amor dele é tão grande, mas tão grande, que o pecado se torna muito pequeno. Pois mesmo eu sendo uma pessoa com muitos defeitos e pecados, descobri que ele mesmo assim me ama. Esse retiro foi um divisor de águas na minha vida. Voltei decidida a me batizar. Me inscrevi para o próximo batismo, que seria na festa de 80 anos da igreja. Mas para fazer esta aliança com Deus, senti no meu coração que deveria reunir as minhas filhas e o Sérgio para confessar e pedir perdão dos meus pecados. E foi isso que eu fiz. Nessa reunião eu consegui também liberar perdão para o Sérgio. Foi um momento de libertação. Tirei um peso enorme das minhas costas e pude então viver a essência do amor de Deus sobre nós, através da transparência e do recomeço. No dia seguinte, as minhas filhas e o Sérgio me batizaram. Foi um momento único de muita emoção. A partir do meu batismo, Deus me abençoou de tal forma que pude dormir toda a noite, depois de anos de insônia. E eu continuo dormindo toda a noite. Estar vivendo uma vida cristã com as minhas filhas me trouxe de volta a alegria e vontade de viver em família. Passei a observar mudanças no comportamento do Sérgio em relação à minha pessoa, como cuidado e atenção, e também em relação às nossas filhas, como um pai super presente, carinhoso e amoroso. Conforme eu me aproximava de Deus, sentia que eu e o Sérgio estávamos mais próximos, através de caronas, jantares, cinemas. E então passei a acreditar numa restauração que nunca havia cogitado antes. Dia 7 de janeiro deste ano, depois de 13 anos divorciados, restauramos o nosso relacionamento e começamos a namorar, conforme os princípios e valores de Deus. Nesta Páscoa ficamos noivos. E dia 19 de junho deste ano, estaremos celebrando os planos de Deus, com um novo casamento, agora construído sobre a rocha. Em abril deste ano, comecei a participar do curso Celebrando a Restauração. E sei que Deus irá usar esta ferramenta para me restaurar em outras áreas da minha vida. Tenho pouco tempo de caminhada com Cristo, mas aprendi a importância do valor e do poder do perdão. Só Ele pode trazer cura para a nossa alma e esperança para o futuro. Mesmo nova na fé, eu quero te incentivar a sempre perdoar e pedir perdão. É você quem ganha com isso. E tenho a certeza que Deus te abençoará e a sua vida será muito melhor. Muito obrigada por me ouvirem e que Deus os abençoe.
mais o que falar? Eu tenho um convite para fazer. Deus, Ele não tem filhos prediletos, mas Ele tem amigos íntimos. Quando você vem para Ele, para uma intimidade, para um relacionamento, você consegue entender o poder do que Ele pode fazer. Uma pessoa tão nova na fé, ela só veio em busca do Deus que pode fazer algo. Nós pastores viajamos recentemente para a Convenção Batista aqui do estado, e nós fomos para um encontro dos pastores do estado, e nós sempre aproveitamos esses momentos para um tempo de edificação entre nós pastores. E naquela madrugada, a gente sempre tem um tempinho junto, né? Esse tempinho é famoso. Depois dos encontros às 10 da noite, gente, vamos para o nosso tempinho juntos. E ele não tem hora para acabar. E a gente estava ali num momento muito profundo de confissão de uns para com os outros, porque a gente queria que Deus continuasse trabalhando na nossa própria vida pessoal como pastores, para nos tornar mais parecidos com Jesus. E Deus me deu a palavra da primeira carta aos Coríntios, que Deus diz que Ele escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios, os fracos para confundir os fortes, os que nada são para reduzir a nada aqueles que acham que são. Eu sinto uma alegria espiritual tão imensa. Eu vou te explicar por quê. Porque eu sempre sonhei, nós sempre sonhamos, e não só eu e Marta, mas os pastores dessa igreja, a liderança, com uma igreja que permite Deus realizar uma obra de verdade em nós. Nós não queremos ser religiosos aqui, nós queremos ter experiências reais com o poder de Deus. E aí Deus vai pegando as nossas histórias, e sabe o que Ele faz? Nós somos pessoas ambulantes nessa cidade que contam histórias de milagres. É isso. É isso. Quando a gente se rende, é só isso que acontece. Ontem eu estava vendo a foto da Aninha, daqui até aqui, uma coroa mesmo assim, né? E nós temos uma série de mensagens que vai ser após essa, que chama influência, né? Influência. Você não tem noção do que Deus está fazendo com a história da Ana, usando a dor para influenciar pessoas. E ontem eu estava com o André lá em casa à noite, dizendo para ele: olha, eu não vou mais pregar a minha mensagem, vai ser você e a Lídia que vão pregar sobre como é que Deus nos usa para influenciar através da dor. Porque as nossas histórias, elas precisam ser contadas. Presta atenção, Deus tem milagres para todos nós aqui. Deus não escolhe algumas pessoas aqui para dizer: eu quero fazer isso na tua vida. Só que Ele vai fazer com aqueles que forem para Ele com sinceridade de coração. Ele quer te entregar isso. A minha visão espiritual é que Deus está com a mão dele assim estendida. E está lá, Isaías 51. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Do contrário, ela está estendida na nossa direção, de todos nós aqui. De todos nós. Mas é como se o nó para que tudo que Ele tem para fazer fosse a falta de perdão. O que você ouviu aqui hoje é algo que foi liberado do céu quando houve o quê? Quando houve o quê? Perdão. Perdão. Quando houve confissão, quando houve humildade, quando houve quebrantamento. Não tem outro caminho, igreja. Não tem outro caminho. O caminho da experiência genuína com Jesus é essa. E eu não creio que você veio aqui hoje para um encontro com pessoas. Você veio aqui hoje para um encontro com o Jesus que realiza milagres, o Jesus que restaura todas as coisas, quando nós o buscamos de coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração.
Eu queria que você pudesse, aí onde você está, começar a perdoar e a pedir perdão no seu coração. Porque todos nós temos essas duas listas. Essas duas. Enquanto nós vamos ministrando essa canção, eu queria que você pudesse orar aí onde você está, dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor possa realmente me entregar a vida abundante que o Senhor tem para a minha vida. E hoje eu quero começar a permitir o Senhor fazendo isso pelo perdão. Comece, amado, fecha os seus olhos agora, começa a dizer: Senhor, eu quero. E começa pela parte da humildade, que é pedindo perdão a Deus, que é pedindo perdão a pessoas no seu coração, que você vai ter que sair daqui hoje e você vai ter que começar a organizar, como eu já disse, a hora certa, do jeito certo, para você fazer essas reparações. Metemos a obra do Teu Espírito aqui nesse lugar, realizando sobre cada vida que respondeu a esse desafio, o toque que nenhum homem pode fazer, o toque da cura, o toque da restauração, o toque do perdão, o toque do recomeço, Senhor. Pai, aqui há pessoas com todo tipo de feridas de alma, Senhor. Aqui há pessoas que estão clamando perdão por terem ferido, por terem machucado, por terem causado dores profundas na vida de pessoas. E elas precisam, Pai, hoje receber de Ti a graça e o perdão, Senhor. Ó Pai, que nessa noite, ó Deus, com o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz, essas pessoas sejam perdoadas. Aqui há pessoas confessando a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Pai, hoje marca a vida delas no livro da vida, Pai, e começa uma jornada, ó Deus, de relacionamento de pai e filho com essas pessoas. Aqui há pessoas que foram feridas, há pessoas que foram traídas, machucadas, abusadas, abandonadas, desprezadas, humilhadas, Pai, que precisam, ó Deus, perdoar hoje à noite, que precisam ser curadas das feridas que lhes causaram. Ó Espírito Santo, com o Teu sangue, com o sangue de Jesus, ó Deus, age no nosso meio, opera este milagre da cura, do perdão, Senhor, da reconciliação hoje aqui, Pai, entre casais, entre pais e filhos, entre irmãos, entre familiares, entre líderes e discípulos, discipuladores. Ó Pai, opera o Teu milagre esta noite aqui no nosso meio. Senhor, dá-nos a graça de contarmos as histórias do que o Senhor fez em nossa vida. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu sempre digo que a obra que Deus está fazendo nessa igreja começa e passa sempre pela vida dos pastores, dos líderes dessa igreja, né? Eu sempre digo isso. Eu quero terminar contando o que Deus fez agora comigo e meu irmão nos últimos 12 meses. Meu mano ligou para mim e falou: meu mano é servo de Jesus, discípulo de Jesus, ele faz parte da igreja em Brasília. Senta um pouquinho, senta, eu vi que você está aí, parece comigo? Meu mano é 1 ano e 8 meses mais velho que eu, ele é o primogênito. E olha só, o mano ligou para mim, e o mano está terminando teologia agora, ele é um ex-atleta, formado em educação física, ele é bombeiro, sargento, e ele está terminando teologia agora, é líder dos atletas de Cristo na região centro-oeste do nosso Brasil. Mas deixa eu te contar essa história, porque eu sempre gosto de deixar claro para essa igreja que nós todos estamos em processo de restauração. Meu mano me ligou e falou: mano, eu quero ir pro retiro, minha vida tem jeito aí e tal. Eu falei: vem, cara, que bom. E ele veio, fez o retiro, e eu, muito faceiro, fui levá-lo para o aeroporto, né? E no caminho para o aeroporto, ele começou a me dizer como foi para ele o retiro. Ele falou: mas eu preciso falar contigo, mano. Aí eu olhei para ele assim, muito estranhando, né? Falei: mas rapaz, eu estou tão na paz contigo, né? Nós somos muito amigos. Eu tenho 45, meu irmão tem 47 anos.
E ele falou, mano, Deus falou comigo de algo que eu vinha guardando no meu coração há muitos anos contra você. Eu falei, é mesmo, mano? É. Porque nós tivemos um tempo, eu e meu irmão, dos 16 anos aproximadamente 22 anos, uns 6 a 8 anos, que nós nos distanciamos muito emocionalmente. E ele começou a me falar, mano, eu descobri que quando o papai nos mandou para Brasília, deixa eu te dar o pano de fundo, meus pais moravam nesse tempo como missionários no interior do Tocantins e nos mandou de volta para Brasília para terminar o 2º grau e fazer vestibular, porque achava que os estudos naquela pequena cidade eram fracos. Então eu vim com 14 anos para Brasília, 13, meu irmão 15. E meu irmão, papai nos reuniu e deu para o meu irmão a autoridade de filho primogênito sobre mim. E falou, rapaz, você faça o que o Júnior mandar. E ele me resgatou essa história, essa reunião, e disse para mim claramente, só que, mano, você nunca me obedeceu, cara. Você nunca. Você queria mandar em tudo, você queria resolver tudo. E por muitas vezes, cara, eu tentei te mostrar que não era o caminho e você foi. E eu nutri no meu coração um sentimento muito ruim de que você roubou o meu direito de primogenitura. Gente, olha que coisa forte, meu mano falou para mim. Eu levei um impacto naquilo, eu falei, mano, e sabe qual foi o ápice disso? Foi quando eu estava com 18 anos, 16 anos, nós sempre jogamos bola juntos no mesmo time. Ele me ensinou a jogar, ele é craque, eu sou esforçado, viu? Que craque é canhoto, né? Eu sou direito, então eu sou esforçado. E a gente foi jogar junto naquele dia e ele foi jogar no outro time, não no nosso time. E era um campeonato das igrejas. E quando eu soube que ele foi jogar no outro time, eu disse que eu ia quebrar meu irmão se ele fizesse isso. E o meu irmão soube dessa história. E ele falou, rapaz, pois eu vou jogar mesmo. E ele decidiu jogar. Mas naquele tempo ele já estava muito ferido e machucado com o meu coração, né? Irmão mais novo. E não é que no jogo, nós caímos num jogo um contra o outro, e eu realmente peguei o meu irmão, e eu dei um chega mesmo para machucar o meu mano. E quando isso aconteceu, ele ouviu a história que eu ia fazer, eu fiz mesmo. Ele levantou e me deu um soco, que eu devolvi, nós nos pegamos no campeonato de futebol das igrejas batistas. Mas o detalhe, os 2 filhos do pastor. E naquele dia, meu irmão se sentiu traído por mim. E ele disse, isso ele me contando após o retiro. E ele disse para mim que ele decidiu a partir daquele dia que ele não seria mais meu irmão mais velho, que ele ia deixar eu me quebrar. E foi o que aconteceu na minha vida dali. Eu estava com 16 até os meus 19 anos, foi quando eu fui piorando. Mas eu não atribuo a responsabilidade para o meu irmão, porque as escolhas eram minhas. Mas ali no carro, a gente conversando, vindo para o aeroporto, meu irmão estava falando para mim, mas Deus falou para mim, Tess, que a minha mágoa e ressentimento, ela não procedia, sabe por quê? Isso ele falando para mim. Porque na verdade, você não roubou o meu direito de primogenitura. Eu abri mão dele naquele dia do jogo. Porque Deus tinha me dado através do meu pai. E eu simplesmente abandonei você. E aí ele começa a me pedir perdão no carro, e a gente começa então a se perdoar um ao outro, e eu peço perdão para ele. Agora deixa eu te dizer como o Espírito Santo, ele é tão maravilhoso. No sábado, eu decidi escrever uma carta para o meu irmão. E ele então, domingo, voltaria para a casa dele. Isso era domingo, indo para o aeroporto. E no sábado, eu escrevendo a carta, eu disse para Deus, eu falei assim, eu não queria escrever uma carta qualquer para o meu mano. Eu queria escrever uma carta que saísse do teu coração. E incrivelmente, eu não entendia o que eu escrevia. Essa é a mais honesta verdade daquela carta. Porque na carta eu começava a escrever e começava a dizer assim, mano, cara, você como meu irmão mais velho, eu comecei a dizer muitas coisas da nossa história juntos, que Deus me trouxe à memória, dele como meu exemplo de irmão mais velho, como meu irmão primogênito. E eu dizia, você me ensinou tantas coisas, você me ensinou isso. Eu não sabia que Deus estava curando meu irmão, e que meu irmão precisava ouvir aquilo. Nós nos perdoamos antes de entrar no avião ali, e eu entreguei a carta para ele naquela hora, e ele então foi lendo na viagem essa carta. Depois me ligou de Brasília dizendo o que aquela carta significou da cura de Deus para a vida dele entre nós. Deixa eu te dizer,
Assim é a nossa vida, a nossa jornada. Nós machucamos sem querer, e nós somos machucados. Mas quando a gente anda com o Senhor, sempre tem reparação e sempre fica melhor. Sabe uma coisa que durante esse tempo eu estranhava? Meu irmão mais velho sempre me ligava para pedir conselho. Era tão natural isso, até porque ele me tem como referência, a mim e Marta mesmo, de vida. Mas a partir daí, sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ligar para o meu irmão para pedir conselho para o mais velho. Porque agora eu quero honrar o meu irmão e devolver para ele o sentimento de primogênito que ele é. Meu pai morreu, eu não tenho mais meu pai, mas eu tenho um irmão mais velho, um homem de Deus que eu posso pedir conselho. Assim o nosso coração... Assim a gente vai crescendo, gente. E a gente vai deixando Deus moldar a gente para glorificar o nome dEle. Lembre, parece que Deus decidiu juntar pastores com histórias tão desgraçadas do passado para mostrar que o poder da graça e do perdão é o poder que reconstrói histórias. Nós estamos aqui como homens e mulheres como você, que tem clamado ao Senhor para que Ele escreva a sua história em nós. Lembre, Ele não tem filhos prediletos, mas Ele tem amigos íntimos, e você pode ser um deles. Amém? Sai daqui para ser essa história ambulante de milagre de Deus nessa cidade, para a glória dEle. Amém?